agora eu vou conversar com o Dr. Márcio Carvalho, urologista. Nós vamos falar sobre as doenças dos homens, a saúde sexual dos homens. Então, se você tem alguma dúvida, você pode mandar a nossa pergunta, que é a pergunta aqui para o nosso WhatsApp, tá? Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Rose? Você viu que a gente fica aqui, né? Legal. Nesse A interatividade é muito legal. Legal isso, né? Das pessoas também estarem compartilhando com a gente, né? Ótimo. Do Face e tudo mais. Mas olha só, vamos começar a falar da saúde sexual dos homens. As pessoas com mais idade, elas têm mais oportunidade, elas conseguem recuperar a potência, a sexualidade do que os mais jovens? Esse é um tabu muito grande, né, Rose? O que acontece com certa frequência é que os homens, quando nos procuram, né, no consultório que a gente vai lá, eles acham que talvez não seja, olha, eu acredito, jogam sempre a culpa na idade, né? Então, que a idade que é um problema. Né? Ah, eu tô ficando velho. Tô ficando velho, mas não é bem assim. Eu acho que se está acontecendo algum problema sexual, é que existe uma fonte, existe algum tipo de razão para isso. Então é importante que a gente saiba a razão, que converse com ele, que explique e resolva. A idade não é nenhum tipo de empecilho. A gente consegue resolver, a grande maioria dos casos, não, é muito difícil dizer para uma pessoa que ele não vai ter tratamento, né? Independente da idade. Eu acho que também, assim, independente da idade, um começo de relacionamento é de uma forma, você está tudo aquela paixão, que é diferente de um relacionamento que você já está 10, 15 anos. O ritmo de vida da mulher e do homem, não é? A mulher que trabalha muito, o homem também que trabalha muito. Tudo isso também influencia na vida sexual do casal. Tudo tem interferência. As pessoas perguntam, doutor, o que é a relação sexual? Qual é a frequência normal que o homem deve ter, que o casal deve ter? Não existe isso. Vai depender disso que você falou, do ritmo do casal. Muitas vezes tem certas preocupações, a mãe se preocupa mais com os filhos, o homem se preocupa mais com o trabalho. Então, é o casal que vai ter o termômetro dele, é que vai, do relacionamento, um monte de problemas que às vezes surgem no dia a dia, é que vai determinar o tipo de frequência sexual, a libido, etc. Né? Quando que a pessoa, o homem, o casal, pode saber que a partir daquele momento, não é doença, é só pela correria, estresse, ou não é um fator realmente, né, de doença, é a agitação da vida. É muito difícil a gente dissociar isso, Rose. É muito difícil dizer, olha, isso aqui é puramente físico, emocional. Não existe nenhuma doença, nenhum problema sexual sem estar infiltrado alguma complicação emocional. Não existe. Sempre existe misto. Ou ele é exclusivamente emocional, ou ele tem um problema misto. Porque a parte emocional sempre fica abalada. O homem que tem um problema sexual, ele fica mais tenso, ele fica mais ansioso, ele fica mais inseguro, ele fica com medo de falhar. Ou seja, é uma complicação sempre, né? A parte emocional sempre está envolvida, né? Eu digo até que é uma complicação emocional. E quanto mais tempo ele demora para procurar ajuda, essas complicações aumentam francamente. Nós temos uma pergunta aqui pelo WhatsApp, a pessoa não quis se identificar, né? Normalmente não quer se identificar, mas olha só. Ele falou assim, que ele não é tão velho, ele é novo e já está casado há algum tempo, ele toma muito remédio, tipo remédio para emagrecer e fuma muito. Se isso, a longo prazo, pode trazer um problema no relacionamento dele com a esposa? Vai trazer. Vamos dizer assim, ele tem que parar de fumar. O cigarro é um fator de risco para a parte sexual, mesmo em jovens. A gente tem visto isso no dia a dia, pessoas jovens com problemas sexuais, e a gente vai investigar a história dele, justamente começa a ver que ele tem fatores de risco. E o cigarro é um fator de risco. Se ele toma remédio para emagrecer, também é um outro fator. Ou seja, essa pessoa tem que ser bem orientado. O profissional que vai lidar com ele vai ter que orientar para ele melhorar a sua qualidade de vida, ou seja, ele vai ter que ter atividade física. Parar de fumar é essencial. A pessoa tem que tomar uma atitude em relação a isso. Porque ele vai ter problema. Né? Eu tenho certeza que se ele continuar fumando, um dia ele vai ter problema sexual. A gente tem outra perguntinha também, mas legal, não quer se identificar, não tem importância, né? Pode continuar mandando. Diz assim, doutor, eu tenho diabetes. E isso pode também causar impotência, problema sexual? O diabetes é um grande fator de risco. Vamos dizer assim que a grande maioria das pessoas com diabetes vão ter alguma disfunção sexual no decorrer da sua vida. Então, essas pessoas que começam já a ter algum tipo de problema, ele não começa a perder as ereções matinais, ele já não acorda mais com o pênis ereto, que é uma obrigatoriedade do homem ter, independente da idade. Então, ele começa a perder o desejo, ele começa a ter as ereções não muito firmes, ele não consegue segurar o pênis ereto. Já é um motivo para ele procurar ajuda. Mesmo que ele se sinta ainda, ele consiga ter penetração, mas ele acha que está razoável,
procure ajuda. Ele tem que ficar bem, porque às vezes a pessoa tem um problema pequeno, esse problema pode crescer. Ó, que bom, você tem mais perguntas, não estou se identificando, mas pode mandar, tá? E assim, a falta de sono, acho que dormir mal, pode parar de produzir hormônios? Veja bem, saiu no último... diminui, né, os hormônios? Saiu no último Congresso Americano de Urologia, agora que saiu no último congresso, realmente que mostrou em San Diego, que nós tivemos lá, mostrou um trabalho que justamente a falta de sono em trabalhadores noturnos, por exemplo, que foi feito numa pesquisa numa cidade dos Estados Unidos, mostrou que era um fator de risco para a disfunção erétil, ou seja, para a impotência. Leva e está relacionado, no mesmo congresso, um grupo chinês fez um tipo de avaliação com ratos e mostrou que possivelmente isso é um fator hormonal. Ele diminui um hormônio precursor do hormônio principal masculino, que é o LH, que é o hormônio masculino da testosterona, ele inibe esse precursor. Ou seja, está relacionado, a falta de sono está relacionado a problemas sexuais. Olha, continua as perguntas lá. Diz assim, doutor, se a gente toma os remedinhos, né, os azuizinhos, certo, um pouquinho, tal, até para conhecer e que não está bem, isso pode viciar e depois não conseguir mais largar dos remedinhos? Acontece com frequência isso. As pessoas que vão tomar um remédio precisam saber a causa. Por que eu vou tomar esse remédio? Quanto tempo eu vou usar para o resto da vida? Esse remédio, e se não funcionar? O que eu vou dizer para minha esposa? Não tome o remédio sem saber a causa. Se você está precisando tomar apenas de maneira recreativa, procure um profissional, porque ele vai lhe orientar. Muitas vezes é apenas uma orientação, às vezes é a insegurança que ele tem no novo relacionamento. É importante conversar com um profissional ligado à medicina sexual, justamente para poder resolver esses problemas, né? Porque tomar o remédio sem saber a causa, se automedicar, é um grande problema na medicina. Tá muito. A gente tem muita pergunta, mas não vai dar tempo. Vou fazer a minha última pergunta, então, assim, porque também a mulher é muito solta, muito ativa sexualmente. Isso também atrapalha, ela assusta o homem, aquela mulher, né? Que é toda... Olha, Rose, na verdade, pensando, isso não é a mulher muito ativa sexualmente que atrapalha o homem. Sim, aquela mulher, vamos dizer, existe aquela mulher que cobra muito, a cobradora, aquela que faz cobrança incisiva. Você não está funcionando bem. Não pode ser por aí, né? A pessoa também não tem que ter um meio termo. Ele não pode também ser aquela mulher que se é passiva, que vê que o homem está falhando, porque a mulher percebe que o pênis não está mais tendo uma rigidez adequada. Agora, se ela fica cobrando muito, causa certo problema no homem. O homem fica constrangido, ele fica inseguro. Tem que haver um meio termo. A mulher tem que ser compreensiva, perguntar para ele o que está acontecendo, encaminhar para um médico, acompanhá-lo no médico também, isso é muito importante. A presença da mulher no consultório é muito importante quando se faz uma consulta relacionada a problemas sexuais. Márcio, tem muita pergunta, então fica o convite. O doutor Márcio vai voltar no final de agosto, a gente vai anotar todas as perguntas para você estar respondendo aqui para o pessoal. Com prazer, Rose. Combinado? Prazer. Pode deixar as perguntinhas, vocês vão estar aqui guardadas para o doutor Márcio responder na próxima volta, tá?